Entidades ligadas ao mercado editorial lançaram recentemente um manifesto contra a taxação do livro, proposta pela reforma tributária que está já em tramitação na Câmara dos Deputados. Para falar sobre esse assunto e todas as questões que envolvem o mundo do livro, nós estamos aqui recebendo o Vítor Tavares, que é presidente da Câmara Brasileira do Livro, e também o escritor Wellington de Mello, que é pernambucano. Bom, lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são veiculados nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Paulo Freire 820 AM. E é isso. Então, a primeira pergunta é por que o mercado editorial decidiu se mobilizar e fazer esse manifesto para protestar e para defender, na verdade, o livro contra a taxação. Vitor, você poderia começar? Primeiramente, é um prazer, é uma alegria poder participar de um programa de um estado que muito eu admiro, que é o estado de Pernambuco, Opinião Pernambuco, e numa TV universitária. Eu acho que esse é nosso papel também, falar com não só com os políticos, mas também falar com a sociedade civil, e por esse canal a gente vai se sentir muito bem. Quero cumprimentar você, Valdir Oliveira, e o Wellington de Mello também, um escritor que está aí sempre junto com a gente, sabe das dificuldades que é produzir e vender livros nesse nosso imenso Brasil. Bem, nós fizemos esse manifesto, Valdir, porque nós fomos pegos de surpresa? Não. Desde o momento que começou comentarem os políticos e os técnicos do Ministério da Economia começaram a falar da reforma tributária, já acendeu assim uma luzinha assim no nosso radar. Opa, o livro não pode entrar nessa reforma tributária, porque o livro ele é imune. O livro é imune e ele é isento. O livro é imune de todos os impostos desde a Constituição de 46, quando lá nosso querido deputado constituinte Jorge Amado propôs a imunidade no papel e imprensa para todos jornais, livros e revista não pagaria impostos. Os papéis que naquela época o papel, né, o insumo era importado, então a importação de papel era isento. E isso ficou tão importante que o livro é como um difusor da cultura, do conhecimento e do saber, que acabou ficando essa importância do livro e do papel não ser taxado. E na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, os deputados constitucionalistas também, né, eles também confirmaram, os parlamentares confirmaram essa imunidade. E em 2004, nós também conquistamos, né, as nossas entidades, no caso, as entidades que assinaram esse manifesto, que é a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional de Editores de Livros e a Abrelivros, que é a Associação das Editoras dos Livros Didáticos. Nós também conquistamos em 2004, com a Lei do Livro, a isenção do PIS e COFINS. Então, o livro ele é isento e imune de qualquer imposto estadual, federal ou municipal. São quase 75 anos de isenção e isso tem uma justificativa. Alguns parlamentares, alguns legisladores compreendem a importância de ter o livro isento do imposto, mas a gente, de repente, se depara com algumas situações em que isso começa a ser questionado e aí é onde reside o perigo. Aí a pergunta é para você, Wellington. Por que é importante que o livro não seja taxado? Olá, agradeço mais uma vez o convite, Valdir, para participar do Opinião Pernambuco, um programa que já faz parte da nossa memória afetiva, né? E vem desempenhando um papel muito importante ao longo dos anos na discussão do debate sobre a realidade brasileira. Veja bem, como o Vitor falou, não foi uma surpresa, na verdade, essa movimentação do governo. A gente está falando, na verdade, de um governo. Esse projeto político é um projeto que não tem interesse, na verdade, na propagação ou na difusão da cultura em suas mais diferentes, na verdade, suas mais diferentes manifestações. Não seria diferente com o livro, não seria diferente com a leitura. Então, realmente não há nenhuma surpresa. E eu diria que, na verdade, muito antes, inclusive, dessa movimentação do Ministério da Economia, né, da reforma tributária, já era de se esperar que houvesse uma movimentação nesse sentido de um ataque, na verdade, à difusão da leitura, à difusão do livro, né?
a gente vem acompanhando, né, um desmonte total das políticas culturais. O próprio Ministério da Cultura, né, não é mais um ministério, ele foi transformado numa secretaria e acoplado agora ao Ministério do Turismo. Então, não é de se estranhar que esse movimento exista. E é simbólico que aconteça isso. Eu acho talvez até importante que aconteça isso, porque, e aí eu falo como escritor, né, porque eu venho acompanhando essa movimentação, e muito do que se conseguiu até agora, né, desse governo fazer no sentido de destruição dessas políticas, foi feito com alguma omissão de parte do empresariado, né? Eu preciso colocar o dedo na ferida, né, de talvez imaginar, né, que com essa proposta neoliberal que vem acompanhando, né, essa política autoritária e essa política fascista, né, que esse governo vem impondo, com essa esperança, talvez, desses acenos neoliberais, né, de uma pujança econômica, se omitiu em algum momento, né, imaginando, ou omitiu, ou até apoiou em algum momento, essa movimentação, né? Então, realmente é lamentável, mas é simbólico também, porque esse ataque ao livro diz muito sobre um governo e diz muito sobre um ministro que exibe prateleiras vazias, né, de livros, né? Viralizou essa entrevista em que ele dava respondia algumas perguntas e na estante dele não havia livros, né? Era uma estante vazia. Então esse talvez é um retrato, né, muito claro e muito transparente dessa política. E eu finalizo aí dizendo o seguinte: é curioso também, achei curioso o convite, porque no meu romance, que vai ser publicado no começo do ano que vem, estou preparando, finalizando, eu trabalho num mundo distópico em que os livros e os produtos culturais são bens totalmente inacessíveis, por muito caros e economicamente inviáveis. O lema dessa nação... Isso, Wellington, isso que você coloca aí é um gancho importante para a gente puxar mais uma pergunta para você, né, ao longo do programa. Então, assim, vamos voltar para o Vitor e daqui a pouquinho a gente retoma esse ponto que você levanta, né, que é bastante curioso. E aí, Vitor, eu queria saber o que é que tem de explícito e implícito na reforma tributária em relação a essa questão do livro. Implícito você tem assim, por exemplo, você vai partir de um produto tão essencial, o papel social do livro ele é tão grande, ainda mais para um país tão desigual como o nosso, que a gente não consegue imaginar como é que alguém pensa em colocar tributos em um produto como esse. Se na cesta básica, na mesma proposta do governo, a cesta básica ela é isenta, e de repente templos e igrejas também vai ficar isento da CBS, e também a Zona Franca de Manaus. Então, por que também não vamos incluir o livro, deixar o livro como ele está, que ele é isento? Ele é isento, ele partiria do zero, nós estamos taxados assim por uma alíquota zero, e partir para 12%, isso fatalmente está explícito, totalmente explícito, que quem vai sair prejudicado vai ser o consumidor, o leitor, que o livro vai ficar mais caro. Lógico que ele ficará mais caro. Implícito você acaba aí fazendo com que o livro e as editoras, você tenha uma concentração, porque você vai ter mais dificuldades de fazer com que um autor ou um escritor como o Wellington vai ter menos editoras para poder publicar suas obras. E isso daí está implícito que você também está tolhindo a liberdade também, por que não dizer não? A liberdade de acesso à informação. Então eu acho que tem tudo um motivo aí implícito e explícito. O explícito que você vai dificultar o acesso ao livro. E implícito você vai dificultar o acesso ao conhecimento, ao conteúdo que está na memória aqui do escritor, que vai se transformar esse conteúdo em uma hora em um produto livre. Exatamente. Então, quando a gente analisa mais profundamente essa questão, a gente faz essa reflexão sobre o valor simbólico do livro. E aí, considerando perseguição ou não, né, o fato é que a medida está aí e ela tenta realmente trazer essa taxação do livro, mas quem está por trás disso? Existe por trás do livro um autor,
existe uma editora, existe uma livraria, ou seja, existe uma cadeia produtiva e existe o receptor, o leitor, né, que retroalimenta toda essa cadeia. Então, assim, seria uma tentativa de afetar um desses segmentos ou a tentativa seria simplesmente de criar uma nuvem de fumaça sobre a importância do livro enquanto instrumento de construção de uma cidadania, enquanto instrumento de construção de um pensamento democrático, crítico, politizado? Pode começar com você, depois a gente volta para o Wellington também para complementar. Eu acredito que eu acho que o desejo da fonte arrecadadora do Ministério da Economia é arrecadar sempre mais, é arrecadar. Eles não estão olhando o livro com a importância que o livro tem para uma sociedade democrática. E se estão olhando, eles estão olhando por uma ótica ou com uma miopia, que eu digo uma miopia literária. Eu acredito que nós temos sim que buscar fazer com que o livro jamais seja taxado, não importa qual governo que esteja. É lógico que tem governo que facilita, o outro vai dificultar um pouquinho mais, mas a importância do livro para a grandeza de uma nação, ele é tão explícita que eu não vejo como um país, por exemplo, um capital literário como tem o Brasil, a bibliodiversidade tão grande, e tão grande, e tão difícil de colocar isso no papel, e tão difícil de se transformar em livros, que nem quando você comentou, que lógico que passa pelo autor, que tem um conteúdo, depois pelo editor, depois pelo gráfico que vai produzir esse livro, pelo distribuidor, pela livraria e pelo consumidor final, que é o leitor. Isso daí, ninguém tem que tapar o sol com a peneira. Nós temos aí passando por um período complicado, que são com várias livrarias importantes e tradicionais de norte a sul do Brasil em dificuldades financeiras, muitas fecharam as portas e outras estão até em recuperação judicial. Então nós temos toda uma cadeia que já está em dificuldades. Se de repente vier essa CBS no livro, também vai acabar prejudicando muito mais, e essa cadeia daqui a pouco nós vamos ter pontos de venda para colocar os livros que a gente produz à disposição dos nossos leitores ou dos nossos clientes. E no nosso caso aqui, até mesmo a carência, porque tudo isso? Carência de políticas públicas. Por exemplo, nós temos uma lei que todas as escolas, todos os colégios precisam ter uma biblioteca, sejam colégios particulares ou colégio do Estado, e tem muitos colégios que ainda não têm uma biblioteca. Todas as cidades precisam de ter uma biblioteca pública. Existe na lei está dizendo isso, mas na prática não acontece isso. Então, falta o quê? Políticas públicas realmente de acesso ao livro, principalmente de acesso ao livro ao menos favorecido, que é a população mais carente. Ok, a gente chegou ao final do primeiro bloco, a gente faz um intervalo e retorna daqui a pouco falando sobre taxação do livro, com o Vítor Tavares e o Wellington de Mello. Retornando com o programa Opinião Pernambuco, conversando sobre taxação do livro. E nossos convidados são o Vítor Tavares, que é da Câmara Brasileira do Livro, e o escritor pernambucano Wellington de Mello. Bom, Wellington, a gente ficou de passar a palavra para você sobre essa mesma questão que foi levantada aí para o Vítor Tavares no bloco anterior. Existe uma questão econômica e a pergunta é, existe também uma questão ideológica de perseguição à finalidade do livro? A gente te passa essa pergunta e, se possível, você aproveite na resposta, faz referência também ao livro que você pretende lançar ainda este ano. Olá, eu concordo com a maioria das coisas que o Vítor falou. Eu só discordo que seja uma miopia. Na verdade, eu acho que há, sim, um projeto muito claro, né, de governo que, se não ataca o livro, pelo menos tem muito clareza de que quem estaria, digamos, interessado em defender o livro não seria, a princípio, digamos, apoiador desse projeto, né? Ele falou muito claramente, por exemplo, as igrejas, né, estão livres, né, da taxação. A gente pode ir mais além. Por que não taxar as grandes fortunas, né? Claro, porque há um projeto de governo muito claro e que, claro, não veria oposição dentro das suas colunas, né,
a se taxar o livro. Não, eu acho que eles claramente, não é que eles sejam míopes com relação a esse assunto, eles têm uma clareza muito grande, né? Se a gente vê, por exemplo, o orçamento para a cultura, né? Que do próximo ano, a gente vê claramente qual é o projeto do governo. Então, eu só discordo que é uma miopia. Eu acho que é uma visão muito clara, eu acho que é uma visão muito, muito precisa da realidade que eles têm. E aí parece que a gente caminha num mundo distópico nesse sentido de um governo que não valoriza realmente o livro. E pesou muito claramente de onde viria o dinheiro, de onde ele arrecadaria, como o Vitor falou, porque realmente há muito que se arrecadar. E diga-se de passagem, algo curioso, o maior comprador de livros do Brasil é o próprio governo, né? Então, fica uma coisa curiosa também essa movimentação. Vitor, existe o livro didático, que normalmente ele é adquirido pelo governo, né? Então, existem sim algumas políticas públicas que acabam viabilizando a distribuição de alguns conteúdos para as redes de ensino. Mas existe um outro tipo de literatura tão importante quanto, que é a literatura que alguns chamam de paradidática, outros chamam simplesmente de literatura que está na ficção, está no ensaio. E todo esse conteúdo, todos esses produtos transformados em livros, eles deverão ser taxados pela nova medida. E aí, quem vai arcar com os custos que aumentam nesses produtos? Isso deve ser dividido entre os produtores e os consumidores, ou isso deve ser, de fato, repassado para o consumidor final, que certamente deixará de ler, né? Se já lê pouco, certamente lerá menos ainda, porque terá essa dificuldade de adquirir o livro. Não, Valdir, no fato, no final, no frigir dos ovos, quem é que vai pagar isso vai ser o leitor, o consumidor final. Mesmo que o governo tenha lá no seu orçamento, lá um exemplo, 2 bilhões de reais por ano para comprar livros para as bibliotecas públicas ou para as escolas públicas, livros didáticos, ou no caso, livros no PNLD literário, que são os livros que se compra para distribuir para os alunos, livros de leitura, né, que é literatura em geral, ou então para as bibliotecas públicas. Se ele tem um orçamento X e se esses livros vão ficar mais caros lá na ponta, por volta de 20%, significa que ele vai ter que aumentar o orçamento. Se ele não aumentar o orçamento para comprar mais livros, o que vai acontecer? Ele vai adquirir menos livros. Adquirindo menos livros, quem está pagando esta conta? Quem? O leitor final, né? o consumidor, o cidadão. Nesse caso, o cidadão está tendo menos livros às suas mãos e menos acesso à literatura de boa qualidade, de bom conteúdo. Então, nós acreditamos que esse imposto para o livro, ele é perverso e é uma tragédia se de fato isso acontecer. Vai atingir toda a cadeia literária, desde da produção do conteúdo lá pelo autor, passando pelo editor, pelo gráfico, pelo distribuidor, pela livraria e até o consumidor final. Não podemos, temos que lutar contra, com todas as nossas forças e com o apoio de vocês, da imprensa, das universidades, da sociedade civil, do cidadão como um todo, enfim, não podemos deixar que isso aconteça. Mesmo que, a semana passada, o governo tirou a urgência do PL, né, que coloca a CBS de 12% no livro, tirou a urgência, mas está já tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados, né, na comissão mista, a PEC, né, 45 e 110, que trata, sim, da reforma tributária de um jeito mais amplo. Então, o que nós precisamos de fazer, com todas as nossas forças e nossas influências com os nossos deputados e senadores, não deixar que coloque nessa nova proposta, aí, quando sair essa nova PEC, ou essa PEC 45 a 110, que o livro ele continua como está na Constituição, imune e isento de todos os impostos e taxas. Wellington, tem algumas pesquisas que falam, inclusive, que houve uma queda nos últimos 20 anos, né, na produção e distribuição de livros no Brasil. Depois já se fala que no ano passado teve uma melhora de 6%. Queria que você trouxesse um pouco esse balanço. Não sei se você teria esses números para a gente ou se eu deixaria essa pergunta para o Vitor. Mas se você puder, você já poderia iniciar. Né? E o que isso representa em termos de volume de leitores. Nós estamos em que ranking, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com outros países? Nós temos realmente
um país de leitores ou estamos ainda muito distantes de nos considerar assim? Tem uma pesquisa, Valdir, que é uma pesquisa que já vem sendo realizada já há alguns anos. O Vitor, com certeza, a conhece mais profundamente e acompanha melhor do que eu, mas é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e que vem mapeando esses hábitos de consumo do leitor, né? E salvo engano, nas últimas edições, um dado que é curioso é você dizer que, por exemplo, o brasileiro lê em média 2,1 livro por ano, né? Isso é uma quantidade muito pouca, principalmente quando a gente compara com dados de países, inclusive países vizinhos, que você tem em média, às vezes, bem superiores a isso. Então, a gente vem acompanhando essa pesquisa, a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande, existe um público que lê, que é principalmente aquele público que está em fase escolar, né? Mas existe um decréscimo muito grande quando a gente passa, por exemplo, para o público adulto, quando ele não tem mais aquela obrigação de ler por conta da escola, né? E esse público consumidor ainda é muito pequeno. Quando a gente compara, e eu acho que outra vez o Vitor vai poder falar melhor sobre isso, posso passar a palavra para ele, para falar do conflito que existe entre, por exemplo, o que é que se vê no varejo, né? E aí esse consumidor de literatura, mesmo de ficção, é muito reduzido. A gente vai ter uma venda de religiosos, de livros de autoajuda, são realmente os carros-chefe, mas a literatura mesmo, infelizmente, ela ainda é uma minoria, assim, quando a gente vai pensar nos números frios. Mas, por outro lado, ela tem um valor simbólico que suplanta em muito livros de autoajuda, por exemplo. E aí é por isso que eu concordo com o Vitor que a gente precisa lutar realmente com os deputados e fazer essa mobilização com deputados e senadores para que eles não aprovem essa reforma. Ok, Vitor Tavares, como a Câmara Brasileira do Livro acompanha essa movimentação, né, de leitores e não leitores, de venda, de retração do mercado, enfim, a palavra está com você. Então, Valdir, de fato, a Câmara, nós temos... Eu, quando comecei a trabalhar com livros, nos meus 16 anos, né, nós tínhamos, logo que eu comecei, depois de uns 3, 4, 5, 10 anos, que a gente estava mais assim na parte administrativa, e sempre era cobrado, nós éramos cobrados que não tinha muitas pesquisas do setor. E a Câmara, de uns 15 anos para cá, ela tem feito várias pesquisas, inclusive nós temos uma que tem já até uma linha histórica, né, que chama Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, junto com o Sindicato Nacional de Editores dos Livros Nacional. Que isso aponta? Em 2004, né, nos dados históricos, na série histórica, quando desoneramos o preço do livro, que deixamos de pagar o PIS e COFINS, naquele ano, o preço do livro, depois de 5, 6 anos, ele estabilizou. Então, o livro ele não teve mais praticamente aumento, o livro como um todo, aquele livro que é vendido na livraria. Então, nós estabilizamos o preço do livro e até tivemos um decréscimo no preço final do livro ao público. Aí, o que aconteceu? Também, depois desses 5, 6 anos, nós tivemos um aumento na produção do livro em papel, mais de 90 milhões de livros produzidos. Então, o que isso me traz? Me diz o seguinte, que o preço do livro influencia, sim, no consumo do livro e na compra do livro. Fato é que, depois que a gente conseguiu a desoneração, 90 milhões de livros produzidos a mais e vendidos, fora as compras do governo, isso daí é um dado muito claro para dizer que o livro tem o seu preço, e se você tem o livro com os preços mais acessíveis, vai se vender mais, nós vamos ter mais acesso aos livros. Por outro lado, também temos a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que vai sair agora a 5ª edição, que mostra, de fato, nós somos um país de baixa leitura. A tiragem média de um livro de não ficção por ordem, assim, livro técnico, é por ordem de 1.600, 500, máximo 3.000 exemplares produzido por edição. E muitas vezes o livro não passa da primeira edição, muitas vezes se produz e não consegue vender todos esses livros, porque nós temos dificuldade de acesso, nós temos dificuldade de distribuição, nós temos dificuldade de pontos de venda, várias dificuldades, e também fazer com que o nosso
com que a nossa população seja uma população de leitores. E, de fato, nós temos os meninos que começam a ler, depois ele não mantém, chega na idade adulta, ele foge, ele recebe a concorrência de outras plataformas de entretenimento, como televisão, jogos, futebol, enfim. Nós temos que buscar, sim, de fato, alguma coisa que faça que retenha esse leitor, e que esse leitor seja, exatamente, que a gente forme leitores e leitores permanentes. Ok, então vamos continuar atentos, acompanhando essa movimentação e buscando contribuir da forma como for possível, né? Porque é inegável a importância, a relevância do livro e da leitura para todo cidadão, e isso de uma forma com um acesso bem democrático. Então a gente agradece a sua participação, Vitor Tavares. Obrigado, Valdir, obrigado, Wellington. É um prazer falar com vocês e estamos sempre à disposição para falar daquilo que mais a gente gosta no nosso ramo, principalmente pelo nosso lado de trabalho, nosso laboral, que é falar de livros, de literatura. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado, Wellington. Obrigado, Valdir, obrigado, Vitor. E vamos trabalhar aí realmente para tentar barrar essa proposta que é anticivilizatória. Ok, então a gente fica por aqui. Agradecemos a sua participação e retornaremos em um próximo momento.